Boa tarde, gente. A gente vai dar início agora à palestra sobre Suécia, Finlândia, Holanda e Bélgica. Eu sou o João, sou membro da IPOLE, e eu tô aqui com o professor Márcio Lobo, né, que ele é vice-presidente da UCANI e membro da CRINT também. Ele vai fazer uma apresentação sobre esses países, e depois no final a gente vai abrir um pouco para perguntas. As perguntas são feitas pelo Slido, que a gente vai colocar aqui no chat dos comentários. E acho que posso passar a palavra agora para o professor. Muito obrigado, João, Larissa, Luísa, o grupo todo, né, da EPOLE, que está aqui pela organização do evento. Eu sempre faço questão realmente de cumprimentar, porque é uma iniciativa muito legal de vocês e que, logicamente, né, beneficiando aí o grupo todo de alunos da Poli, às vezes até mesmo gente de fora, né? Que isso aqui acho que já se tornou conhecido, então outros alunos de outras escolas também assistem para entender como é a internacionalização e tudo mais. Tá bom? Mas o foco, logicamente, é para os alunos da Poli, né? E eu vou falar um pouquinho com duas posições, né, que eu tenho. Então, como membro da CRINT, eu acompanho algumas coisas das escolas que estão reunidas aqui, né, nesses 4 países, e mais recentemente, ou seja, já há 3 anos, na UCANI, então também posso falar um pouquinho a respeito das oportunidades oferecidas pela UCANI. Para quem já assistiu a minha palestra de hoje de manhã a respeito da Alemanha, né, vai ver que tem uma série de superposições, porque a essência, né, o conceito é o mesmo. Tá? O que vai mudar, de repente, são os nomes, né, os países em si, é lógico, as escolas, tá? Mas o método, né, a forma de trabalhar dessas coisas todas, né, não muda na sua essência, né? Em alguns detalhes, talvez. De qualquer forma, eu vou começar aqui compartilhando, então. Eu vou falar primeiro sobre Holanda e Bélgica, tá bom? Até porque, no caso da Bélgica, nós temos um diploma. Só, por favor, confirme que você já tem a tela e que está no modo full screen. Tá ok? Porque eu não tenho aqui pela... Vocês estão vendo a apresentação em tela cheia? Senta-se. Dá uma travadinha aqui, estamos sim, professor. Tá bom, tá legal. Tá bom. Então, obrigado. Então, como eu disse, são duas apresentações, vocês vão reparar que elas são muito parecidas na sua estrutura, fiz copies and pastes, é natural, né? Então, nesse primeiro pacote, eu coloco a Bélgica e a Holanda. Tá? Eu costumo começar com uma imagem, né, que é o mapa. Então, a Bélgica, aqui, né, o norte da França, do lado direito aqui, a gente tem a Alemanha. Então, a Bélgica, provavelmente vocês sabem, mas ela tem mais ou menos uma divisão aqui na horizontal, né, em 2 territórios: um território de uma Bélgica francesa, ao sul, e um território de uma Bélgica holandesa, ou flamenga, ao norte. Tá? Inclusive, uma das universidades que a gente vai ver, que é Leuven, ou Louvain, né, tem, né, a cidade com o mesmo nome, ao norte da fronteira e ao sul da fronteira interna da Bélgica. Né? Então, embora seja um país, né, é um país bilíngue. Realmente, metade da população fala uma língua e a outra metade fala outra língua. É lógico que, por ser um país pequeno, né, os franceses talvez entendam um pouquinho do holandês e vice-versa, tá? Mas não necessariamente, como são línguas diferentes, né, e bastante diferentes, não é qualquer francês que vai falar holandês e vice-versa. Tá bom? E vou falar também a respeito da Holanda, o Reino dos Países Baixos, que é o nome correto, né? Que é logo aqui acima da Bélgica. Tá bom? Então, esse slide é só para chamar a atenção de vocês para o site da UCANI. Né? O site da UCANI, esse que vocês estão vendo, né? Cujo link está embaixo, é o site onde vocês encontram as informações gerais a respeito de oportunidades no exterior. E tem uma aba aqui no meio, né, convênios, que, se vocês clicarem, tem ali um formulário que vocês podem escolher o que vocês estão procurando. Vocês podem dizer qual é o país onde vocês estão procurando, eu sugiro que façam isso. Né? Depois, vocês têm uma segunda opção, que é dizer se vocês querem as coisas que são oferecidas pela USP, né, ou pela Poli. Poderiam também, eventualmente, escolher alguma outra escola, caso sejam alunos de alguma outra escola. Mas, para os alunos da Poli, essas são as duas possibilidades. Ou o que é oferecido para a USP, de forma geral, ou aquilo que é oferecido especificamente para os alunos da Poli. E podem ainda refinar um pouquinho o tipo de convênio, mas nem sei se vale tanta pena, tá?
eu sugiro que vocês, ao fazerem essas buscas, né, façam da forma que eu fiz aqui. Então, primeiro eu procurei como país Suécia, né? Desculpa, aqui está errado, mas é só porque eu fiz realmente aqui eu fiz o copy and paste. Mas eu poderia ter colocado aqui Bélgica, tá? E interveniência da Poli, eu teria a lista das escolas. A lista das escolas na sequência vai estar certa, né? Ou eu poderia ter feito aqui também do país Bélgica, com interveniência da USP, eu teria a lista das escolas, né? Que nesse momento são conveniadas e são, portanto, aquelas para as quais a gente pode abrir os editais, tá? Os processos seletivos eles são sempre baseados em editais, né? Então, no caso da Poli, bem, vale a mesma coisa que no caso da Holanda, tá certo? Da Bélgica ou da Holanda, mas para vocês que são alunos da Poli, nós temos também no site da escola, da Poli, né, o site da CRINT, o site da Cooperação Internacional, da internacionalização, né, onde vocês novamente encontram informações, seja o que nos interessa aqui falar agora a respeito, duplo diploma da Poli, tá, ou aproveitamento de estudos, que são as duas modalidades, né? Embora também a tela que esteja aqui esteja apresentando escolas francesas, tá? Dependendo aí da busca, de como vocês forem refinando essa busca, vocês vão poder encontrar os editais, né? Então, aqui, por exemplo, um edital unificado de 2021, né? Processo seletivo para essas escolas, para esses países, e ele tem todos os critérios que vocês devem observar para poder se candidatar. Então, logicamente, a primeira coisa que vocês devem fazer, é isso que vocês estão fazendo agora, assistir a essas apresentações para terem uma noção geral, né, de todos esses procedimentos. E depois procurar essas informações, seja no site da UCAM ou nesse da Poli, tá, onde são publicados os editais. Todas as informações de internacionalização na USP, ou no caso da Poli, elas são passadas para os alunos através dos seus e-mails USP, tá? Mas vocês também podem, visitando esses sites, né, e redes sociais, coisas, no caso da UCAM, a gente também tem essas mesmas coisas divulgadas através das redes sociais, acompanhar, né, quais são as próximas coisas que estão por acontecer. Então, vai ter o lançamento de um edital que oferece vagas, ou que oferece uma bolsa, ou que oferece isso, oferece aquilo. Tá? Fiquem ligados, né, porque é o jeito de vocês terem acesso a essas informações. Tá? Então, eu vou começar falando aqui da cooperação internacional, da questão do aproveitamento de estudos. Tá bom? Então, aproveitamento de estudos é um modelo no qual vocês ficam um ano na escola parceira, né? Depois de terem passado pelo processo seletivo, tá certo? E, independentemente de ter sido esse processo seletivo feito na UCAN, válido para toda a USP ou na Poli, tá? O conceito é muito parecido, né? Se vocês vão para o exterior, vocês podem, ou a gente sugere, né, que vocês façam entre 40 e 60 ECTS. Aqui eu coloquei ECU, pensando em crédito europeu, mas ECTS é o nome correto disso, tá? É o que nós recomendamos. Então, isso ao longo de um ano, para que vocês entendam bem toda a estrutura curricular europeia, né, desde o modelo de Bolonha, isso já tem alguns bons anos, ele é organizado na forma de 30 ECTS por semestre, no caso das engenharias, ao longo de 5 anos. Então, os primeiros 3 anos da engenharia na Europa, e aqui no caso vale isso para a Bélgica e Holanda, vocês têm então, 3 anos, 30, ou seja, 6 semestres, né? E 30 créditos por semestre. Seguidos depois por outros 2 anos, que se chama Master, mas não é o mestrado brasileiro, tá? Só uma coincidência de nome, né? Também, portanto, 4 semestres com 30 créditos por semestre. Então, o que a gente recomenda é que vocês façam desses 30, talvez uns 20, né? Se der para fazer os 30, ótimo. Talvez no primeiro semestre, a hora que você chega, vocês ainda estão se adaptando ao sistema, né? Não necessariamente que ele seja mais difícil, mas ele é naturalmente diferente do que nós temos aqui, né? Seja conveniente começar com uma carga um pouquinho menor. Tá? No mínimo, vocês têm que fazer o equivalente a 12 créditos da USP, que seriam 15 CTS. Tá? Mas isso por regulamentação da USP ou da Poli. Né? Mas a gente recomenda, já que vocês estão indo, vocês não vão fazer só 2 ou 3 disciplinas, façam um pouquinho mais. Né? Tipicamente, vai 4, 5, 6 disciplinas,
né, para totalizar esses créditos todos. O que é legal nesse conceito de aproveitamento de estudos? Que, como vocês não recebem um diploma, tá, vocês têm mais liberdade para escolher, porque a escola já, na medida que não vai dar nenhum diploma, ela não vai ser tão exigente para falar, você tem que fazer essa disciplina, né? Ela vai deixar isso mais a critério de vocês. Isso também não significa que vocês possam fazer todas e quaisquer disciplinas, tá? Pode ser que algumas não estejam disponíveis para alunos nessas condições, né? Mas, normalmente, a maioria, quase a totalidade das disciplinas, é oferecida para os alunos de internacionalização que estão regularmente matriculados e assistindo os cursos nessas escolas, tá bom? Então, essas disciplinas, elas incluem disciplinas obrigatórias, né? Obrigatórias, entenda-se, para o aluno holandês ou belga que esteja fazendo essas mesmas disciplinas, tá? No caso de vocês, ela não é obrigatória, mas ela se enquadra no currículo lá na grade, tá? No elenco de disciplinas obrigatórias deles. Ou eletivas, dependendo do curso que vocês estejam, também para o colega belga, né? Ele teria que escolher uma dentre um pacote, vocês também podem fazer essas disciplinas. Ou aquelas que são mais livres, né? Optativas, que são oferecidas para qualquer aluno. Então, essa liberdade é legal porque ela permite que vocês montem aqui um repertório de disciplinas que venha de encontro àquilo que é o interesse maior de vocês. Se vocês querem se especializar numa certa área, né, ou querem se aprofundar num certo tema, né, de repente vocês podem escolher ali, né, dentre essas disciplinas, coisas que sejam particularmente atraentes, né, ou interessantes para vocês. E, normalmente, também, como sugestão, alguma coisa que venha complementar a formação de vocês aqui na Poli, né? Vocês não têm que fazer lá exatamente aquilo que vocês iriam fazer aqui. Façam alguma coisa diferente, façam alguma coisa que se some ao que vocês vão fazer aqui, tá? Eventualmente, pode ser que uma ou outra disciplina vocês possam reconhecer aqui na Poli, entre, por exemplo, as optativas livres a que vocês têm direito no curso, né, em que vocês se encontram matriculados aqui na Poli, tá bom? Mas isso fica daí realmente a critério de vocês. O estágio, ele é possível e recomendado, né? No caso do duplo diploma, muitas vezes ele é uma exigência, né, da escola, como é da Poli, para que você possa receber o diploma lá na frente. Nesse caso aqui, não. Mas já que vocês estão no exterior, né, muitas vezes é interessante procurar por um estágio. Muitas vezes esses estágios, principalmente quando são estágios em empresas, eles são oferecidos na mudança de um semestre para o outro, tá? Ou naquela que é a mudança maior do semestre, que vai corresponder, no caso de vocês, exatamente ao final do período que vocês vão estar no exterior, né? Como isso também coincide com férias escolares nossas, tá? Às vezes vale a pena, vocês fazem os 2 semestres e adiam um pouquinho o retorno ao Brasil para fazer um estágio. Não dá para adiar demais, porque daí vocês perdem o semestre seguinte aqui no Brasil, tá certo? Mas dá para, de repente, tentar encaixar essas coisas, né? Novamente, é difícil dizer exatamente o que ou como, né? Mas observe, vocês vão ter informações a respeito das oportunidades lá, né? Bem, como que são oferecidas as vagas para as escolas que eu vou apresentar logo a seguir, né? Elas são oferecidas através dos editais, como foi dito, que são alguns da Poli, oferecidos através da Serrint, e outros da USP, oferecidos através da Alcânia, né? No caso da Poli, o processo seletivo do aproveitamento de estudo acontece no primeiro semestre, para vocês viajarem no segundo semestre, e ele considera desempenho acadêmico, ou seja, média do Júpiter, né? E tem a chamada média Serrint, ou nota Serrint, né? Que considera algumas outras coisas. Por exemplo, quão dentro vocês estão do período ideal de vocês, tá? Você é um aluno que está no terceiro ano, você fez todas as disciplinas, né, que até aquele momento eram esperadas, né? Você antecipou alguma? Ótimo. Mas você deixou alguma para poder antecipar aquela, tá? Essas trocas de coisas, ou seja, a hora que você começa a bagunçar um pouquinho o seu currículo, isso pode ser desfavorável, né? Então, tentem seguir aquilo que é a estrutura proposta, na qual existe, logicamente, liberdade. Vocês têm lá as optativas, e isso vocês podem fazer à vontade, tá bom? Mas, e, logicamente, sempre tentando ter um bom desempenho, ter uma boa nota, né? Porque, no final das contas, é a nota que vai estar valendo, né? Mas a gente
faz ali uma ponderação para também permitir uma comparação mais, eu vou dizer correta, não sei se é o melhor termo, mas espero traduzir a ideia, né? Ou seja, quando a gente vai comparar alunos de diferentes turmas, né, de diferentes cursos, é natural que, às vezes, as médias, numa certa área da engenharia, ou mesmo entre outros cursos da USP, né, possa ser diferente. Né? Então, a gente cria ali assim, uma normalização para melhorar a comparação e ser mais justo nessa comparação. Tá bom? Então, mas tudo isso, novamente, considerando um critério de desempenho acadêmico, né, a nota de vocês, no final das contas. Tentem também não ter reprovações, ou se tiverem reprovações, o que pode acontecer, é natural, né, não tem, digamos, nada de mal nisso, mas que, logicamente, não sejam muitas, e que quando acontecerem, vocês, no momento, né, em que forem se candidatar, já tenham resolvido isso. Então, repeti, mas agora fui aprovado, minha nota agora da aprovação foi boa, então meio que compensa o fato de eu ter perdido aí, né, uma disciplina no semestre. E daí nós temos uma coisa que é um pouco mais subjetiva, onde a gente pede para que vocês nos convençam de que vocês são alunos que devam ir para aquelas escolas. O que significa isso? Vocês têm que fazer um projeto, uma coisa sucinta, de 3 páginas no máximo, né, onde vocês escrevem as escolas que vocês escolheram, por que vocês escolheram, como que vocês veem a formação de vocês, o impacto na formação de vocês pelo fato de poderem ir para essas escolas. Podem falar, logicamente, da questão cultural, de experiências outras que também são importantes. Né? A gente quer analisar a maturidade de vocês, a sensibilidade de vocês para mostrar o porquê que vocês estão fazendo aquilo. Não é porque é legal. Porque é legal, a gente sabe, certo? Vocês têm que mostrar, dizer por que é legal. Tá bom? Então, essas cartas elas são lidas por 2 professores, pelo menos. A gente dá uma nota, faz umas médias, tudo mais, e isso compõe também com a nota anterior. E, por fim, a gente tem uma entrevista também com 2 professores na banca, né, onde a gente daí tem a oportunidade de conversar com vocês. Mais recentemente tem sido, obviamente, de forma remota, como a gente está fazendo aqui, né, mas em 15, 20 minutos de conversa, né, a gente dá a vocês a oportunidade para que vocês nos contem, nos digam qual é o curso que vocês estão fazendo, o que vocês querem fazer lá, por que aquela escola é importante. Né? E o que é importante para um não é necessariamente o que é importante para o outro. Tá? Não é porque essa é a melhor das escolas do mundo. Não. É porque naquilo que você está querendo, do jeito como você pretende montar a sua carreira, tá? Existe ali alguma coisa que te chama a atenção, que você acha que vale a pena, né, trabalhar por aquilo. Tá bom? Novamente, a gente compõe todas essas coisas, tem um ranking, né? E é esse ranking que vai ser seguido para falar, bem, o primeiro aluno pode escolher a sua primeira opção, né? Até um certo momento em que a opção daquele aluno na lista já está esgotada, então a gente vai ver se a segunda opção dele ainda pode ser atendida e por aí vai. Tá bom? No caso da Alcane, o processo é muito parecido, só que ele é um pouco mais simples. Como a gente trata de uma coisa que tem abrangência da universidade, né, é muito difícil fazer essa análise de cartas de motivação, porque a gente vai comparar públicos muito diferentes. As entrevistas, a mesma razão. Então, o que a gente faz, bem, normalmente são 2 processos ao ano, onde a gente considera a média normalizada por turma, que é mais ou menos parecida com essa média que é feita aqui. A média Serrint ela é um pouco mais cheia de coisa. Tá? Então, a média normalizada por turma é a mais simples possível, apenas a gente normaliza ou compara, né, todas as turmas de todos os cursos da USP. Tá bom? Então, a gente pega o aluno médio de uma certa turma com o aluno médio de outra turma, eles estão no mesmo ponto. Tá? Daí a gente vê a distribuição em torno disso daí. Né? E a diferença óbvia é que concorrem alunos, no caso da UCANI, potencialmente de toda a USP. Logicamente, existem cursos, e a gente vai ver aqui, inclusive, né, algumas escolas, no caso da engenharia, é muito comum a gente ter as escolas técnicas, né, as universidades de tecnologia, universidades que são mais escolas ligadas à engenharia ou ciências exatas, digamos. Então, é esse público que pode concorrer. Vocês não vão estar concorrendo com colegas da medicina ou do direito. Vocês vão estar concorrendo com colegas de São Carlos, de Lorena, né, de alguma outra área, de repente do curso de física, né, de matemática, ao redor aí dos campi da USP.
tá bom? Bem, a primeira coisa que vocês têm que fazer é participar desse processo seletivo para conseguir a vaga, ou seja, a vaga ela apenas é a oportunidade dada pela USP através do convênio para que vocês possam ir para a escola onde vocês querem ir, tá? A gente não tem nada financeiro envolvido nisso, né? Mas a gente sabe que para ir para o exterior as coisas custam, né? Como custam em qualquer lugar, né? Mas no exterior é um custo um pouquinho diferente, a começar, nesse caso aqui, pelo fato de 100 euros, né? Então, a gente reconhece que uma ajuda é, muitas vezes, providencial, bem-vinda e tudo mais. Então, a USP tem oferecido já há muitos anos bolsas, tá, para os seus alunos poderem fazer alguma coisa de internacionalização. É lógico que, em função do tamanho da USP, tá, dos recursos e tudo mais, embora esse número de bolsas seja grande, ele não atende toda a população da USP. Tá? Existe uma bolsa chamada Bolsa de Mérito, dada através da Alcane, né, que totaliza alguma coisa em torno de umas 500 bolsas para a universidade. Essa bolsa é distribuída pelas escolas, pelo tamanho das suas respectivas número de alunos, né? Então, no caso da Poli, ela recebe mais ou menos 10% das bolsas. Então, vamos considerar que a Poli deva ter umas 50 bolsas, tá bom? Para distribuir entre seus alunos. E a Poli vai definir, então, qual é o critério, onde a média, né, a nota, o critério acadêmico é importante. Muito provavelmente, eu faço parte também da CRINS, né, então posso dizer, seja a nota que a gente atribuiu como conjunto de todas as coisas que eu me referi anteriormente, tá certo? E daí também pode ser que a gente queira valorizar mais um ou outro tipo de programa, mas, a princípio, a gente vai comparar os alunos, vai ranquear os alunos, né? E vai distribuir essas bolsas. Existem também bolsas que são oferecidas por alguns países ou algumas escolas, né? O que, logicamente, é muito bem-vindo. Então, se você receber uma bolsa do governo francês, ou do governo belga, ou do governo, que quer que seja, do Erasmus, né? Que é outra que está aqui embaixo, então você usa a bolsa do Erasmus e libera a bolsa da Alcane para que seja dada para algum outro colega, tá bom? Mas todos os alunos concorrem a essas bolsas, né? Tem apenas que se candidatar, tem que se inscrever no edital de bolsas, mas esse é um processo bem natural. Basta você ter uma vaga, independentemente dessa vaga ter sido conseguida na Poli ou na Alcane, tá? Pelo critério das notas, a gente vai comparar os alunos e a Poli é que vai decidir quem é que merece receber aquela bolsa, tá bom? Uma coisa também que eu chamo a atenção, porque eu quero mostrar para vocês que a USP, mas também a Poli, dá importância não só a mandar alunos para o exterior, como também a receber alunos do exterior. E um jeito de valorizar a recepção, tá? É dando mais bolsa para aquelas escolas que recebem mais, né? Então, daí não é uma coisa exclusivamente dos alunos, né? Mas a escola que se prepara e que oferece e que trabalha no sentido de atrair mais alunos do exterior, né? Acaba tendo ali um bônus, tá? Em algumas vagas a mais para essas mesmas escolas. Isso também é feito numa análise comparativa proporcional, então não é números absolutos, porque logicamente 10 grandes escolas receberiam mais, né? Mas é número de alunos que a gente recebe comparado ao número de alunos que a gente tem. Bom, bem, como eu disse, existem algumas outras bolsas, por exemplo, Erasmus, do governo europeu, né? Praticamente todas as universidades europeias hoje em dia têm algum projeto do Erasmus e, através desses projetos, têm direito a essas bolsas, e daí cabe a elas escolher, né, para quem dá. E parte dessas bolsas são exatamente para esse público de mobilidade, tá? Então, pode ser, de repente, um francês que foi para a Alemanha, né, ou um italiano que foi para a Bélgica, mas pode ser um brasileiro que foi para a Bélgica. Tá? Então, a escola belga que vai definir, né, e, de fato, em alguns casos, a gente tem recebido algumas bolsas, tá, de algumas dessas escolas. Bem, no caso do idioma, se a gente está indo para Bélgica ou para Holanda, né, os idiomas nesses países são francês, na Bélgica, francesa, ou o flamengo, que é o holandês, né,
tanto na Bélgica holandesa, quanto, obviamente, na Holanda. Tá? No caso, como o francês, não, porque é uma língua bastante falada, já o holandês, menos, né? O Flamengo, menos. Então, as escolas na Holanda, ou mesmo na Bélgica, Flamengo, normalmente os cursos são em inglês, o que não significa que não seja interessante aprender um pouquinho de holandês. Tá? Mas, muito dificilmente, eu acho que nesse caso do que eu vou apresentar aqui, não existe a exigência de comprovação de conhecimento de holandês. Pode, às vezes, existir do conhecimento de francês, né? Mas também no Louvain, os cursos costumam ser oferecidos em inglês. Então, a exigência do conhecimento de inglês, porque os cursos são oferecidos em inglês, o que não significa que não vale a pena saber o francês ou o flamengo para poder acompanhar a vida ali, tá certo? Exatamente qual é a língua de cada disciplina, né? Isso é uma coisa que vocês têm que olhar no catálogo das disciplinas, tá bom? Repito, no caso da Holanda, a quase totalidade, no nível de master, pelo menos, vai ser oferecido em inglês. No caso de Louvain, que é Bélgica francesa, também, né? Em algumas outras escolas, pode ser que vocês encontrem alguma coisinha ainda oferecida em francês, né? Então, se você tem o domínio do francês, ótimo. Tá? Então, vejam sempre a questão de proficiência, quais são os critérios das escolas, porque pode existir uma exigência e vocês têm que daí comprovar conhecimento naquela língua. Mas o inglês é que daí tem valido, né, cada vez mais, nesses casos todos. Bem, se você está morando na Bélgica ou na Holanda, você fala, bem, eu não vou falar inglês na rua. De fato, não. Né? Mas se você atravessar a fronteira que está logo ali, né, você vai estar num outro país e daí, para você ir de um país para o outro, o inglês é que vai ser a referência. Então, é sempre bom saber inglês. E também porque, realmente, nesses casos aqui, tá, grande parte dos cursos, ou quase totalidade, as disciplinas serão oferecidas em inglês. Mas, novamente, verifiquem o que é oferecido e como que é oferecido. Tá bom? Custo de vida. O custo de vida ele inclui algumas coisas que são alimentação, normalmente na universidade, né, nos restaurantes universitários, nas cantinas, é um custo subsidiado, então ele é muito mais em conta, tá? Mas nem por isso é gratuito. A moradia, normalmente, é o que corresponde à parcela maior dos gastos. Tá? Dependendo da universidade, pode ser que tenha dormitórios na própria universidade ou alguma coisa privada, mas que a universidade ajuda vocês a escolherem e encontrarem. Né? Normalmente é uma coisa também compartilhada, tipo uma república, pode até ser que cada um tenha o seu quarto, ou que duas pessoas compartilhem um quarto, mas provavelmente a cozinha vai ser compartilhada, tá certo? Então, isso tem que se descobrir quando chegar lá, mas essa é uma parcela maior dos custos. Transporte, normalmente dentro das cidades, né? O transporte público costuma ser oferecido gratuitamente para os alunos, tá? Mas, novamente, verifiquem caso a caso, porque é difícil, não existe uma regra geral. Tá bom? No caso da Holanda, da Bélgica também, mas da Holanda é um país de bicicletas. Né? Todo mundo anda de bicicleta. Então, o transporte é gratuito porque você vai e volta de bicicleta para qualquer lugar. Né? Taxas escolares, vocês serão isentos, né? O que não significa que vocês não tenham que pagar, de repente, alguma taxa, como, por exemplo, essa que dá a vocês direito ao transporte público. Tá? E que daí não só é obrigatória, como vale a pena. Porque se você fosse pagar o ônibus, tá? Você gastaria muito mais do que pagando essa taxa, que é uma taxa semestral. Logicamente, existem os extras, né? Alguns passeios, algumas coisas que vocês queiram fazer, né? E que devem fazer. Logicamente, cada um tem que ajustar isso dentro da sua realidade. E seguro de vida, que é sempre uma exigência, inclusive para que vocês consigam um visto, tá? Ou muitas vezes a própria matrícula da universidade está vinculada a vocês terem um seguro de vida. Então, considerem também os gastos desse seguro de vida. Eu, na apresentação de manhã, coloquei lá da Alemanha de 800 a 900 euros. Aqui eu retirei porque eu não tinha certeza, mas eu acho que não foge muito disso. Tá? Então, os custos de vida aqui de Holanda e Bélgica é mais ou menos esse patamar aí da Alemanha. Tá bem? Bem, vamos olhar aqui, assim, então, agora, alguns exemplos, né, ou quais são as escolas que nós temos nesses países. Então, duplo diploma, apenas na Bélgica e apenas nessa escola, que é a Université Catholique de Louvain. Tá? Situada aqui um pouquinho ao sul de Bruxelas, como eu disse, mais ou menos essa linha aqui, a linha que divide
as duas Bélgicas, tá? Então, ela está ali na fronteira, mas aqui já se fala francês, tá? Mas o curso vai ser oferecido em inglês para todas as áreas da engenharia, ou pelo menos para a grande maioria das áreas de engenharia, ou seja, tem uma compatibilidade grande com o que nós temos na Poli, e é um processo que faz parte do processo seletivo unificado de duplo diploma da Poli. Tá bom? Então, observem, esse processo acontece no segundo semestre a cada ano. Para aproveitamento de estudos, a gente tem a Université de Mont, aqui mais quase na fronteira com a França, tá? A própria Université Catholique de Louvain, e tem a outra que é Louvain também, mas é o Louvain holandês, então é Leuven. Tá? Apenas a forma como se escreve é um pouquinho diferente, a pronúncia também. Tá? Então, essas também são ótimas universidades, né? Vocês podem verificar isso visitando os sites, vendo os programas, né? Que são boas opções realmente de estudo, né? Então, no caso de Leuven, o convênio é através da Alcane, né? No caso de Mont e Louvain, é através da Poli. Tá? Então, é natural que, no caso da Poli, como existe uma oferta bastante grande, vocês sejam primeiramente atraídos pelos editais da Poli. Tá? Mas observem também as coisas que são oferecidas pela Alcane, porque tem coisas que são, por exemplo, Leuven é uma excelente escola, tá? E se a opção de vocês for mais para fazer aproveitamento de estudos, eu acho que realmente vale a pena considerar essa universidade. Como também vale a pena considerar essas outras duas universidades, agora aqui já na Holanda, né? Uma universidade de Twente, que fica aqui, acho que eu estou sem a imagem, mas é aqui no cantinho da fronteira com a Alemanha, tá bom? E a outra é a Universidade de Eindhoven, né? Esse daqui é através da Alcane, mais próximo aqui da própria Bélgica, tá bom? Então, são duas universidades mais nas áreas de tecnologia, de excelência, que têm ótimos cursos, que também acho que vale a pena se olhar, tá bom? Além disso, existem outras oportunidades diversas. Eu relacionei aqui algumas coisas, apenas a título de exemplo. Por exemplo, já faz algum tempo, mas não tanto, não sei, 5 anos, alguma coisa assim, eu participei em Eindhoven, né, de um evento que era esse EIT-ICT, um evento na área de Information and Communication Technologies, né, que reunia alunos de diversas universidades mundo afora, que ficavam ali durante algum período e que, na realidade, eram alunos, por exemplo, alguns tinham ido estudar na Suécia, outros na Alemanha, outros na França, outros não sei aonde, mas tinha um evento dentro desse programa aqui do ICT, onde todos esses caras se encontravam num certo lugar. Nessa oportunidade foi lá em Eindhoven, e tinha um grande evento onde daí eles mostravam os seus projetos, discutiam, tinham workshops, tinha uma série de atividades. Tá? Então, são coisas do tipo summer courses, né? São coisas mais concentradas, mas que às vezes vale a pena participar. Então, caso eventualmente alguém não participe de um programa de intercâmbio mais clássico, né? De ficar 6 meses a 2 anos fora, fazendo realmente disciplinas nas universidades como aluno, existe sempre ainda a oportunidade de participar de summer courses ou coisas do gênero. Nesse momento, muitas dessas coisas são até mais atraentes, porque elas são oferecidas remotamente. Logicamente, é muito legal você poder ir para a Holanda, participar disso lá na Holanda, mas a facilidade de participar remotamente, né, torna isso também atraente. No caso de Twente, também eles organizam alguns summer courses, muitas vezes coisas temáticas, tá? E um pouco transdisciplinares. Eles pegam um assunto, por exemplo, mobilidade urbana, né? E daí pegam gente da área de transporte, gente da área de computação, gente da área de energia, gente de diferentes temas, tá? E colocam todo esse pessoal para discutir o assunto, né? E os alunos, logicamente, se beneficiam disso tudo, tá bom? Aqui, para finalizar, eu coloquei os sites dessas universidades que eu apresentei. Acho que eu não coloquei o de Mont, tá? Mas tem do lado aqui esquerdo as belgas. Então, a Universidade Catholique de Louvain, que é a francesa, que tem um duplo diploma. E essa daqui é Leuven, né? Que é a que tem o aproveitamento de estudos. Aqui a Universidade de Twente, na Holanda, com aproveitamento de estudos, e Eindhoven, também na Holanda, com aproveitamento de estudos. Twente também é uma universidade bastante interessante, porque ela tem uma forma
também um pouquinho diferente, talvez com mais envolvimento dos alunos em projetos, iniciativas de prospecção de novas ideias, tá? De empreendedorismo. Então, vocês têm que olhar um pouquinho as diferenças, né, o que é oferecido numa ou noutra escola, para ver o que é mais interessante para vocês. Tá bom? Logicamente, além dos temas de estudo, né, que são oferecidos nessas escolas. Tá bom? Então, isso fecha o primeiro ciclo aqui de Holanda e Bélgica. Eu vou parar essa apresentação e vou pular para a próxima, e depois, no final, eu dou aí a vocês um tempinho para a gente conversar. Peraí. Bem, eu acredito novamente que vocês já tenham. Opa, tá errado. Vocês estão com Finlândia na tela? Isso, Suécia e Finlândia. Ah, legal. Então vamos lá. Bem, novamente, só para começar, então, a Suécia, né, os países nórdicos, essa área é bastante grande aqui, né, e a Finlândia, vizinha, tá bom? Isso é só para lembranças de geografia. Novamente, aqui eu não vou me deter muito tempo, apenas o que eu já falei vale aqui no caso, tá? Vocês podem procurar lá no site da Ucani, né, por escolas suécias em parceria com a Poli ou escolas suecas em parceria com a USP, e vocês vão ter a lista, nesse caso realmente, tá? É a lista que corresponde ao que eu fiz a procura agora, um pouquinho antes dessa apresentação. E vale a mesma coisa aqui no caso de Finlândia, tá? Também o que existe. E no caso da Poli, onde vocês acham os editais. Opa. Então, aproveitamento de estudos, novamente, vale as mesmas coisas que eu já disse, tá certo? Mas como, pelo menos a nível de registro, aí fica para vocês a apresentação completa, né? Então, tá aqui. As vagas, né? Também vale a mesma ideia, também acho que não tem muito o que dizer. As bolsas, também já falei anteriormente, vale a mesma ideia, né? Ou seja, algumas escolas oferecem bolsas no exterior, né? Nesse caso aqui, eu não sei se de fato nós temos, mas é possível que sim, e as bolsas da USP valem para todas as escolas, né? No caso do idioma, aqui a gente está indo para o sueco e finlandês. Esses idiomas, na verdade, o holandês também eu colocaria nesse pacote, tá? Os três são idiomas falados por uma população pequena, né? Porque são países de uma pequena população. Então, em qualquer um deles, você encontra na rua, pode pegar qualquer pessoa e pergunte para eles alguma coisa em inglês e você vai ter uma resposta. Se você perguntar em alemão, é capaz que você tenha uma resposta. Se você perguntar em francês, é capaz também que você tenha uma resposta. Tá? Então, na Holanda, particularmente, que tem ali como vizinhos, né? Quase vizinhos, França, Alemanha, coisa e tal, os caras falam facilmente 3, 4 línguas. Tá bom? E reconhece que muito pouca gente fala holandês, então, para eles, o domínio do inglês é muito bom. Né? Vale a mesma coisa aqui na Suécia e Finlândia. Então, se vocês forem para lá, não achem que vocês vão ter que aprender sueco ou finlandês. Tá? De fato, não. Mas, se forem, aproveitem para tentar aprender um pouquinho. Até porque é legal aprender uma outra língua. Podem ser línguas talvez mais difíceis, né? Tem pouca gente falando, mas aprender um pouquinho é bom. E, logicamente, se você aprender um pouco de sueco ou finlandês, para o seu dia a dia, vai te permitir uma inserção melhor na cultura desses lugares. Porque as pessoas na rua, os suecos vão estar falando sueco, os finlandeses vão estar falando finlandês. Tá? Se você precisar conversar com qualquer um, eles vão conversar com você em inglês. Mas, entre eles vão falar nas suas línguas. Então, se você tiver uma noção do que está sendo dito, é legal. Tá? Então, proficiência não é bem o caso aqui. Né? Dificilmente todos os cursos que vocês podem pretender assistir vão estar sendo oferecidos em inglês. Então, o que vale realmente é domínio da língua inglesa. Tá bom? Vale a mesma coisa do que eu já tinha falado anteriormente. E no nível master, também eu comentei agora há pouco, né? A gente tem, no modelo de Bolonha, os 3 anos do bachelor, e esses 3 anos, normalmente, ainda muitas escolas mantêm o ensino no idioma local. Então, de repente, o bachelor no KTH é em sueco, tá?
em alto é finlandês, mas quando pula para o nível master, até porque eles já estão mais integrados dentro da Europa, é inglês, tá bom? O curso, quer dizer, o sueco que quiser fazer o master na Suécia, ele vai ter que falar inglês, porque não vai ter master em sueco, tá bom? Custo de vida vale exatamente a mesma coisa que eu já falei anteriormente, com uma ressalva, que obviamente é importante, que custo de vida nos nórdicos é mais alto. Tá? Então, a Suécia é o país mais caro, a Finlândia é o país mais caro, tá certo? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Né? Bem, com relação aos projetos que nós temos, aos convênios que nós temos, duplo diploma nesses dois países, infelizmente, ainda não. Tá? Queremos ter, conversamos já há muito tempo. Esses são aqueles namoros que a gente fica enrolando, sabe? Não casa, fica ali, fica, vai, mas não, a coisa nunca se concretiza. Mas realmente são processos que levam um bom tempo para virar realidade. Aqui, me desculpem, tem uma imagem ali do Brandenburg Tor, que eu fiz, como eu falei, um copy and paste, aquela imagem ficou... Então, o Brandenburg Tor está errado, mas o resto está correto. A gente tem, então, aqui na Suécia, tem a bandeirinha aqui embaixo, tá? Para a gente saber bem. Estou falando do quê? Então, Suécia, são essas as universidades que a gente tem em convênios. Amarelo com a Poli e o laranja com a Alcane. Então, a Lund Universität, que fica aqui, tá? Não, desculpa, Lund. Não, Lund acho que é aqui. Lund é aqui. Aqui é Chalmers, que é Gothenburg. Tá? Isso daqui é Estocolmo, que é o KTH. Isso daqui é Linköping. Né? Então, nessas 4 cidades, tá? Nós temos os projetos, então, 3 deles através da Alcânia, um deles através da Serrinte da Poli. Né? Mas são todos projetos de aproveitamento de estudos. São todos ótimas universidades. Tá? No caso de Chalmers, a gente está, de fato, nesse momento, conversando com eles, então, já avançamos bastante, mas ainda não está concretizado, de modo que, se vocês olharem hoje, talvez não esteja disponível, mas a gente espera que esteja em breve, tá? Para que vocês possam se candidatar a ir para lá. Né? O KTH também é uma escola de excelência. Né? Essas 3 aqui, Lund, Chalmers e o KTH, são realmente grandes escolas suecas na área de engenharia. Tá bom? Linköping também, mas eu acho que as 3 primeiras são ainda mais fortes. E na Finlândia, novamente a bandeira, o portão de Brandenburgo está errado, mas Alto é uma escola muito legal, é uma escola com uma proposta talvez mais moderna, né? Um pouco parecida talvez com o Twente, com uma série de coisas de empreendedorismo, né? Inclusive de grandes eventos que eles fazem, explorando esse tipo de atividade. Tá? E, novamente, cursos também totalmente oferecidos em inglês. Ela fica em Helsinki, na Finlândia, que é mais ou menos por aqui. Bom? Outras coisas. Do mesmo jeito que eu falei do EIT-ICT, tá? O KTH também faz parte dessa rede. Né? E, de fato, eu participei 2 vezes desse evento, uma vez em Estocolmo e uma vez em Eindhoven. Então, são os tais summer courses que reúnem, né, uma série de universidades, essas 2 e outras. No caso da Alemanha, o KTH, o KIT, Karlsruhe, por exemplo, também faz parte. Né? É um exemplo, teria que ver exatamente nesse momento quais são as coisas oferecidas. Tem outras coisas, com certeza, que não estão relacionadas aqui. Né? Tem coisas também que são associadas ao que nós chamamos de redes multi-institucionais e projetos multidisciplinares. Então, tem várias escolas participando, e os projetos são projetos, como disse, transversais, que pegam um certo tema, né, e um pouco de várias áreas que podem contribuir para aquele tema. Então, no caso do KTH, eu também participei algumas vezes desse projeto aqui, Innovation Immersion Program, né, onde a gente convidava, a gente não, eles, na verdade eu fui, em algum momento estava visitando, fazendo alguma coisa por lá e tive a oportunidade de participar e assistir e ver algumas das coisas, mas eu tenho alunos que vêm, né, inclusive do Brasil, às vezes da Poli, em função das parcerias que a gente tem, às vezes nós somos convidados. No caso de Alto, tem lá participação no Design Factory, e nós participamos também, né, o grupo aqui da engenharia de produção, o professor Zancu, participa
né, desse programa, onde Aalto é uma das universidades. Tem algumas outras universidades europeias também que estão dentro desse pacote. Tá bom? Isso aqui para falar que são outros tipos de atividades. São atividades que vocês não vão fazer um curso de 6 meses com, digamos, 6 disciplinas, né, ao longo desses 6 meses, mas vocês vão ficar numa imersão durante uma semana, 15 dias, um mês, dependendo do caso, tá? Com colegas de diferentes lugares do mundo, né, trabalhando num certo assunto. Tá? Muitas dessas coisas também elas acontecem numa coisa que agora a gente está vivenciando bastante, mas que são essas coisas remotas. Né? Cada um trabalha em casa com um grupo de colegas locais, tá? Mas todos se encontram em algum momento para apresentar os resultados ou daí realmente colaborar, né, na construção de um objeto final. Tá bom? Aqui eu tenho algumas fotos então, de Estocolmo, de uma dessas oportunidades que eu tive lá no KTH, num desses programas que eu acabei de mencionar. Né? Esse daqui é o edifício sede do Prêmio Nobel. Tá? Então, vocês podem visitar e olhar lá os diversos ganhadores do Prêmio Nobel, das diversas categorias. Estocolmo é uma cidade muito bonita, muito agradável, né? Com água para todo lado, né? Os canais ali, é bem bonito. Tá? Então, aqui, normalmente vocês percebem um pouco desses canais e dos barcos. Logicamente, no inverno é muito frio, né? Muito escuro, mas no verão é o contrário. Os dias são muito longos e é muito agradável poder sair e passear. Tá? E aqui tem uma fotografia do KTH, né, de um dos prédios centrais lá do KTH, que é essa escola lá na cidade de Estocolmo. Ok? Então, com isso eu pretendi, pelo menos, dar aqui uma noção para vocês. Deixa eu ver. Agora vocês... Acho que sumiu minha apresentação, agora vocês estão só com a minha imagem, certo? Isso. Tá bom. Então, estou aberto aí para responder perguntas ou conversar com vocês. Muito obrigado pela apresentação, professor. É muito completo os slides, né, bem informativos. Eu queria começar de novo pela parte do processo seletivo, que teve bastante pergunta. Uhum. Esses países são países que não tem muita vaga para eles, né? Aí tem a noção de que eles sejam um pouco mais concorridos. Se eu peguei alguma reprovação durante o curso, por exemplo, eu consigo ainda fazer um intercâmbio para esses países? Olha, consegue é relativo, tá? O que eu posso dizer é o seguinte: o fato de você ter uma ou duas reprovações, né? Eu estou falando uma ou duas em comparação a ter 10 ou 20, tá? Não é que tem um número ali que eu conheça 3, abaixo de 3 dá, acima de 3 não sei. Poucas reprovações, pode ser. Mas é lógico, quanto menos, melhor. Né? E é sempre uma questão comparativa. Se naquele momento que você está participando, os colegas que estão também interessados em ir para aquela escola, tá? Não tem reprovações e tem notas mais altas, a reprovação pode te tirar para fora, tá? Mas não é que a reprovação em si não te permita participar, você pode participar. O que nós fazemos, e isso foi comentado também de manhã, né? Não existe propriamente uma nota de corte, né? Mas existe uma sensibilidade nossa para dizer se um aluno que teve muitas reprovações, se ele deve ou não ser indicado para ir para o exterior. Porque, é lógico, nesses convênios todos, a universidade no exterior, ela espera que a gente esteja indicando, e de fato é isso que a gente faz, bons alunos. Os bons alunos não precisam ser o melhor da turma, tá? Mas se espera que não seja os piores, né? A princípio, os alunos da Poli são todos bons alunos, tá? Mas aqueles que têm um número maior de reprovações ou médias realmente menores, né, talvez não valha a pena indicar. Então, repito, não existe uma nota de corte, um número mínimo de reprovações, mas quanto menos reprovação, melhor. E aquilo, se você foi reprovado, não tem muito problema. Se você já pagou, né, a reprovação, ou seja, já passou na disciplina, né, tem lá uma marquinha, mas ela é diminuta. Tá? Não é isso que provavelmente vai te tirar da competição. É uma competição. Então, de fato, o que vale é quem dos seus colegas, né, da Poli, ou da USP, dependendo, né, também está interessado em ir para aquela escola. Muito obrigado. Nesse caso, nessa pergunta, a pessoa falou duplo diploma, mas duplo diploma nesse país é só na Bélgica, né? O senhor pode confirmar? A Bélgica é Louvain, nós temos
e realmente não é um número grande. Esses números eles costumam ser confirmados ano a ano. Tá? No caso de Louvain, se não me engano, a gente costuma mandar uns 3, 4 alunos por ano para o duplo diploma. Tá? Então, realmente é um número pequeno, né? E é uma escola daí que também acabou sendo bastante atraente, porque não só pela qualidade da escola, mas também pela localização, é um pouquinho diferente, né? Então, tem disputa, quer dizer, para a maioria dessas coisas tem disputa. O que é lógico, também a dinâmica, né? Ela é desconhecida. Vocês, às vezes, nos perguntam coisas que são exigir uma bola de cristal que a gente não tem, nem vocês. Então, qual que vai ser a escola que esse ano vale a pena ou que vai ser mais fácil? Ninguém sabe, porque vocês é que vão escolher, né? Mas a recomendação que a gente faz é tentem explorar. Normalmente a gente coloca, tanto na Ucani quanto na Poli, 5 vagas não, 5 opções para os alunos. Tá? Então vejam quais são as escolas que me interessam mais, né? Mas se você pegar e falar, olha, eu estou colocando a mais procurada da França, a mais procurada da Itália, a mais procurada da Alemanha, a mais procurada não sei da onde, é natural que as suas chances sejam menores. Tá? Então, de repente, se você. Lógico, você vai ter que olhar, cada um sabe mais ou menos da sua condição. Você pega e fala, não, eu sou o melhor aluno da turma, eu posso escolher o que eu quiser. Né? Mas, se não é o caso, vale a pena olhar dentro, porque tem muito boas escolas, né, que, de repente, algumas não são tão procuradas, se der, as chances aumentam. Tá? Beleza. Ainda falando do diploma na Bélgica, né? A Bélgica está aparecendo bastante aqui. Ele está disponível para todas as engenharias ou é só para algumas? Eu me atrevo a dizer que para todas. Se realmente são todas, ou se tem alguma que, de repente, alguma área não seja compreendida, eu não me lembro. Mas isso tudo, independentemente do que eu disser, vocês têm que saber que o que vale é o que vai estar no edital. Tá? Porque pode ser que de um ano para o outro, em função das mudanças que naturalmente acontecem, né, um certo curso, de repente, deixou de disponibilizar alguma coisa. Né? Mas, a princípio, não. A princípio, essas coisas têm uma certa sustentação. Então, no caso da Bélgica, que eu me lembre, vale para todas as engenharias. E perceba também o seguinte, né, isso fica muito evidente na hora que a gente vai para o exterior, na hora que faz esses convênios. Se você está fazendo, vou pegar minha área, né, eletrônica, sistemas eletrônicos, pode ser que exatamente isso que a gente chama aqui de sistemas eletrônicos não tenha lá, mas tem na grande área elétrica. E dentro da grande área elétrica, na combinação, na organização que eles fazem desse assunto, que é diferente da nossa, mas tem lá um núcleo de coisas que são mais ou menos os assuntos que os alunos aqui de sistemas eletrônicos estudam. Tá? Então, o que vocês têm que olhar mais ou menos é a grande área. E daí, na grande área, isso é quase universal. Você tem a mecânica, você tem a civil, a elétrica e a química. Então, materiais, por exemplo, está mais ligado à química. Né? Às vezes, não tem engenharia química propriamente, mas pode ser que tenha engenharia de materiais. Então, cada um dos alunos, dependendo do curso que estiver fazendo aqui, do que pretende fazer lá fora, vai ter que tentar dar uma olhada nesse match, né, para ver o que é mais próximo e o que é mais plausível em cada caso. Beleza. Sobre a Universidade Católica de Louvain, ela possui terceira etapa para duplo diploma e ela é tão exigente quanto a França em relação a quais alunos que ela deixa passar? Olha, exigência em relação a quais alunos ela deixa passar, eu acho que todas costumam ser exigentes, né? Que eu me lembre, não tem terceira etapa, tá? Mas eu não tenho certeza, de fato, porque como são muitas as coisas, chega uma hora que a gente se perde. Mas o pessoal da CRINT, com certeza, pode responder isso de forma mais categórica, tá bom? Então, repito, o que acontece é, talvez em algum momento passado, até mesmo no começo dos processos e tudo mais, né, em que a universidade era ainda mais desconhecida, então tinha menos gente se candidatando. Eu não sei se no caso de Louvain, mas eu estou usando Louvain como exemplo, tá bom? Então, tinha lá, digamos, um quarto candidato que talvez não fosse tão bom, mas que a gente indicou e o pessoal lá falou, não, esse daqui eu acho que as notas realmente não são bem o que a gente espera. Né? E uma coisa também que acontece é o seguinte, eles costumam falar, olha, eu gostaria de um aluno mais ou menos com esse perfil aqui de nota.
a nota que eles usam é diferente da nossa. Então, de repente, uma nota 8 deles, tá? É uma nota 7 aqui. Né? Então, a gente tem que ter um pouquinho dessa. Isso eles têm também. A gente conversa para. Quando ele fala, eu quero um aluno 8, a gente está mandando um aluno 7, não, mas o 7 aqui é o 8 lá. Né? Isso só para dar um exemplo, porque na Bélgica eu não me lembro, mas, por exemplo, na Alemanha a nota máxima é 1. Né? 1 é o aprovado, 2 é um aprovado bom, 3 é um regular e o 4 já está reprovado. Né? Na Itália vai até 30, né? De 0 a 30. Na França, de 0 a 20. Né? E daí o 20 é o máximo. Então, cada lugar tem um ranking, não, tem uma escala de notas diferentes. Então, a gente tem que fazer os mapeamentos dessas coisas todas. Né? Então, mas, no caso de Louvain, realmente acho que houve, logo no começo, alguma coisa de algum aluno que a gente indicou e que depois acabou não sendo aceito. O que pode acontecer, mas daí já é com relação à bolsa, né, é que quando a gente... Eles oferecem, no caso de Louvain, eles têm oferecido, nos últimos anos, acho que 2 bolsas dessa do Erasmus, a que eu me referi, né, que é, inclusive, uma bolsa melhor do que aquela que a USP oferece. A da USP é uma bolsa de R$ 20.000, que cobre um semestre, ou cobria um semestre, numa época em que o euro estava um pouco mais acessível. Tá bom? Mas, então, se você consegue uma bolsa Erasmus, ou uma bolsa, de repente, de alguns desses programas no exterior, é mais interessante. Né? Mas para ser indicado e receber realmente essa bolsa, daí tem que ser um aluno realmente mais do nível de excelência. Tá? Mas isso não significa que ele não possa, de repente, ser aceito pela escola. Assim, bem bacana. Tem algumas perguntas agora sobre o aproveitamento de estudos. Como que eu monto a minha grade e em que momento eu monto a minha grade no aproveitamento de estudos? Tá? A primeira coisa, a hora que você, não é bem montar a grade, mas a hora que você começa a olhar para as diversas escolas, para entender o que elas oferecem, olhem também os cursos que são oferecidos, as disciplinas que são oferecidas, para ver se aquelas disciplinas, não é olhar o detalhe de todos os syllabus, né? A estrutura direitinho do curso, quase que aula a aula, tá? Mas o assunto daquela disciplina é um assunto que te interessa, a profundidade é uma coisa que tem a ver com o que você está querendo. Porque isso vai te ajudar a escolher as escolas. Inclusive, quando você for fazer a carta, né, onde você vai falar o que você escolheu, é legal você falar, olha, nessa escola eu encontrei esse programa, né, que tem essas disciplinas que tratam desses assuntos, e isso me interessa pelas razões tais, tais e tais, e lá tem um laboratório junto com a Volvo, no caso da Suécia, ou da Scania, ou não sei, dependendo, né? Em Leuven, por exemplo, você tem as cervejarias, né? Você tem, bem, escolha lá, diga por que você escolheu aquela escola, por que os cursos ali, ou as oportunidades ao redor da escola são boas, centros de pesquisa, empresas, o que quer que seja. Né? E, no primeiro momento, você vai fazer isso. Depois, quando você vai montar, de fato, a sua proposta, né, de disciplinas. Quando você, tendo sido aceito, vai ser indicado para a escola, e daí você vai ter que preencher o que a gente chama de um application form. Nesse application form fala, eu pretendo fazer essas disciplinas. Tá? A primeira sugestão não é necessariamente aquilo que realmente você vai poder fazer lá fora. Tá? Mas é pelo menos uma indicação para o pessoal que vai te receber de que você tem noção do que você quer fazer, e essa noção realmente são as disciplinas que eles oferecem. Você não está falando de uma disciplina que é de uma outra escola, você tem que falar daí daquela escola em particular. Bem, isso vai ajudar o pessoal de lá, meio que te dar uma certa orientação. Quando você chegar lá, daí sim tem o terceiro momento, que é refinar, de repente até refazer, né, essa escolha, porque conversando daí com o pessoal lá da internacionalização, com professores, eventualmente, né, eles vão falar, olha, essa disciplina aqui que você achou que é muito legal, ela é oferecida uma vez, ano sim, ano não sei. Esse ano não tem. Né? Ou ela é oferecida, mas não é bem para o seu perfil, para um outro cara de um outro curso, por uma outra razão, não importa. Né? Então, você vai ter que fazer ajustes daquilo que você montou. E é lógico, quanto mais próximo você tiver daquilo que é o resultado final, melhor. Se você já souber antes, né, e chega lá e faz pequenos ajustes, né, a sua, digamos, decepção é menor. Né? Mas é mais ou menos essa a ideia. Entendeu? Dá para... Sim.
Bem interessante. Tem mais uma pergunta sobre isso da grade. Tá Existe bom. a possibilidade de pegar disciplinas tanto do Bachelor quanto do Master? E caso exista, é mais vantajoso pegar do Bachelor ou do Master? De qual deles? Eu diria do Master, porque o Master são mais disciplinas de especialização, a do Bachelor são mais as disciplinas, digamos, fundamentais. Não existe, provavelmente, um impedimento. Tá? Então, o que pode acontecer em alguns casos, nesses países em particular, como eu disse, pode ser que as disciplinas do Bachelor sejam em sueco. Então, isso já é uma razão para você não escolher as disciplinas do Bachelor. Né? Mas, independentemente, vai esquecendo a questão da língua, né? Costuma ser mais interessante as do Master, até porque essas são, de fato, disciplinas mais livres, que você pode escolher, né? Aquilo que tem mais a ver com você. Né? As do Bachelor provavelmente são disciplinas obrigatórias para os alunos daquele Bachelor, né? Disciplinas mais fundamentais. Por exemplo, vocês não vão para lá para fazer cálculo. Né? Não tem muito sentido. De repente pode ter um curso excelente de cálculo lá, não é essa a questão. Né? Ou, por exemplo, na área de engenharia elétrica, disciplina eletromagnetismo ou circuitos elétricos, que são disciplinas fundamentais para todo o curso. Né? De repente vale mais a pena fazer as disciplinas mais do final do curso, que correspondem já ao Master. Beleza, obrigado. Tem uma última pergunta sobre essa questão das grades. Existe alguma forma de saber quais disciplinas que teriam equivalência com as disciplinas aqui da Poli para quando eu voltar do intercâmbio? Mais ou menos. Você pode, de repente, tentar olhar o que já aconteceu, né? Mas o que a gente diria é o seguinte: a forma mais fácil é cada um de vocês está num curso talvez diferente, mas em todos os cursos existem algumas disciplinas optativas, em alguns talvez mais, outros menos, e essas disciplinas optativas livres, se ainda não foram usadas, tá? Podem ser usadas para acomodar algumas das disciplinas que vocês fizeram no exterior. Digamos que vocês tenham 12 créditos de disciplinas livres aqui, que seriam três disciplinas. Então, três disciplinas que você fez lá fora, você pode encaixar nessas três optativas da Poli, tá? Sem problema nenhum. O outro tipo de aproveitamento exige que aquilo que você fez lá fora seja muito parecido com o que você teria feito aqui na Poli, né? O que já é um pouco mais difícil. E daí fica muitas vezes a dúvida, vale a pena? Porque você vai para lá para fazer uma coisa que tem aqui, de repente vale a pena fazer uma outra. Não é proibido, é permitido. Mas se você escolheu fazer isso, tá? Você só vai saber se vai ou não ser reconhecido, de fato, quando você voltar. No duplo diploma, é tudo acertado a priori. Você tem que fazer um pacote lá. Esse pacote tem diferentes combinações, mas é uma das possíveis combinações. E o pacote todo é aceito aqui quando você volta. Então, não tem o conceito de reconhecimento não vem ao caso, porque já está reconhecido, né, pela definição do processo. No aproveitamento de estudos, não, você tem liberdade para fazer o que você quer. Então, daí vai ter que ver caso a caso se dá ou não dá para reconhecer. Mas tudo que vocês fizerem vai acrescentar no histórico escolar. Então, se você não colocou aquilo dentro de uma optativa, tá, vai aparecer como uma coisa extra que você tenha feito no exterior. Beleza. O senhor comentou também sobre o custo de vida, né? Os países nórdicos são conhecidos na Europa, aqui no Brasil também por serem muito caros. Alguém perguntou aqui desses quatro países, qual deles que é o mais em conta para se viver? Eu acho, bem, Bélgica e Holanda, em comparação com Finlândia e Suécia. Finlândia e Suécia. Eu acho que Suécia deve ser o mais caro. Não tenho certeza com relação ao Helsinki. Mas eu acho que os Beleza. nórdicos são mais caros. Né? E também, por exemplo, na Holanda, pode ser, aqui nesse caso eu não listei nenhuma coisa em Amsterdã. Amsterdã deve ser um pouco mais cara, mas Twente, né, que fica ali numa cidadezinha na fronteira da Alemanha, o custo de vida da cidade em si não deve ser tão caro. Tá? Em Leuven, o Louvain, também acredito que não seja tão caro. Em Bruxelas deve ser mais alto. Aham. Beleza. Mudando novamente de assunto aqui agora, queriam saber se o aproveitamento de estudos promove alguma facilitação na hora de você tentar um doutorado na Europa, ou se, por exemplo, o duplo diploma é melhor para quem quer fazer uma pós-graduação fora do país. Olha, eu acho que os dois são. Bem, primeiro, pelo seguinte: se você
foi para uma certa universidade, teve contato lá com os professores, tá? Esse contato pessoal já é um cartão de visita, né? Então, você tem uma facilidade maior para voltar a entrar em contato com esse professor e, eventualmente, vir a ser aceito no futuro num doutorado, né? Se você tem o diploma de uma escola europeia, né? Mesmo que, de repente, você vá fazer o doutorado depois de uma outra escola, tá? Pelo fato de ser o sistema europeu e tudo mais, facilita, lógico. Não que o diploma da escola brasileira, né, não possa ser considerado nessa hora, né? Mas um vai ser analisado, o outro, essa análise meio que já está resolvida. Se você estudou na TUM, qualquer universidade na Europa sabe o que é a TUM. Você estudou em Leuven, qualquer universidade na Europa sabe o que é Leuven, o que significa o diploma, né, do master, do duplo diploma, o Louvain, no caso, né? Então, o duplo diploma deve facilitar a aceitação depois de um outro programa de doutorado na Europa. Mas não é que sem aquilo você não consiga. O diploma da Poli, né, é possível. O que acontece é que, por uma questão de entendimentos de como essas coisas são, o que é graduação e tudo mais, como a gente tem o nosso mestrado, que é uma coisa que está intermediária entre a graduação e o doutorado, muitas escolas lá fora esperam que, se você se candidate para o doutorado lá, que você tenha feito o mestrado da USP, né? Por outro lado, se você fez, bem, vamos pensar em Darmstadt, né? Você tem o duplo diploma, você tem aproveitamento de estudos. Você fez aproveitamento de estudos. Você fez aproveitamento de estudos numa escola, né, com a qual nós temos duplo diploma. O que pressupõe, já está no conceito, né, que o diploma da Poli é equivalente ao diploma de Darmstadt. Tá? Então, se você tem o diploma da Poli, você não precisa ter o diploma de Darmstadt para fazer o doutorado lá, né? Mas se você tem, lógico, quem vai olhar para o diploma e falar, Darmstadt eu conheço, tá bom. Né? A USP, logicamente, é reconhecida, né? Mas talvez um pouco menos, vai depender do lugar e tudo isso. Beleza, muito bom. A gente está finalizando aqui agora, tem só mais algumas perguntas. Perguntaram também em relação à bolsa de estudos. Sei como todas as bolsas da USP, né? Elas são reservadas só para quem faz DD ou para quem faz AE também existe essa possibilidade de pegar as bolsas? Existe a possibilidade, tá? Embora eu faça parte da Serrinte, não sei dizer exatamente como a gente tem feito essa divisão. Na minha opinião, é natural que a gente, de repente, dê não é prioridade. Talvez o processo do diploma duplo ele pode ser mais concorrido. Então, os alunos que acabam sendo selecionados para o diploma duplo, não obrigatoriamente, tá? Mas pode ser que sejam, em média, um pouco melhores do que os alunos que tenham sido escolhidos para o aproveitamento de estudos. Repito, não significa que isso... Como a gente vai olhar a nota de cada um dos alunos, tá? Pode ser que algum aluno de aproveitamento de estudos esteja, né, no ranking, embora sejam dois rankings diferentes, mas nas notas, né, melhor colocado do que o aluno que resolveu fazer o duplo diploma, né? E, bem, os dois tendo sido aceitos para isso, tá? A outra questão é a seguinte: o cara que vai para ficar 2 anos talvez precise mais do dinheirinho do que o cara que vai para ficar 1 ano. Eventualmente, a gente sempre fala de 1 ano, mas pode até ser que fique um semestre, tá? Não está, não é proibido, digamos, você pode, né, ir para ficar um semestre. Mas já que você conseguiu uma coisa de 1 ano, vale a pena tentar ficar 1 ano. Mas, de novo, o custo de vida de 1 ano é metade do custo de vida de 2 anos. Então, do ponto de vista da bolsa, talvez seja mais interessante dar para aquele cara que vai ficar mais tempo, tá? Mas pode ser, repito, metade para duplo diploma, metade para aproveitamento de estudos, ou simplesmente olhar a nota e esquecer se é aproveitamento de estudos ou duplo diploma. Aham, é muito bom. O senhor comentou do idioma, né? Essa questão voltou a aparecer. São todos países que têm uma proficiência em inglês muito grande, mas acho que ainda assim existe o medo de não falar língua nativa, né? Existe algum empecilho para os brasileiros que chegam lá sabendo falar só inglês, sem saber, por exemplo, sueco ou holandês? Não, não. Eu diria até que é curioso isso, né? Porque a Holanda, por exemplo, faz fronteira com a Alemanha, mas na Alemanha, até por ser um país maior, né, você encontra na rua muita gente que fala alemão, mas não fala inglês. Na Holanda, isso, nas experiências que eu tive, pelo menos,
é muito menos. Tá? Você para num posto de gasolina para abastecer o carro, né? Bem, você mesmo lá não tem frentista, né? Você não abastece, mas você faz lá uma pergunta para o cara que você vai pagar. Se você falar com ele em alemão, ele responde. Se você falar com ele em francês, ele responde. Se você falar em inglês, ele responde. Não vou dizer que ele fale um francês, um alemão ótimo, mas ele conversa. Tá? Na Alemanha, isso já não é assim tão comum. Né? Na Suécia também, você vai em inglês, acho que praticamente qualquer pessoa fala. Né? As crianças, elas já têm um contato com as línguas. Hoje em dia, isso aqui também é muito comum através das televisões e todas essas mídias. Né? A gente tem muito mais, vocês têm muito mais contato com a língua do que eu tinha quando eu era criança. Mas eu me lembro uma vez fazendo uma viagem de trem na Holanda, e a pessoa que eu estava conversando me disse isso. Falou, não, aqui na Holanda, as crianças assistem o desenho animado francês, do Asterix em francês. O desenho animado do alemão, sei lá, em alemão. O desenho animado. Então, a criança já naturalmente aprende, né, os vários idiomas. E isso tem uma diferença grande. Então, é comum você encontrar crianças na Suécia, né, que vão conversar com você em inglês. Algumas podem ficar um pouquinho meio reticentes, porque eles não, a fluência deles é no sueco, né? Mas eles falam inglês. Beleza. Se eu prestar um intercâmbio para algum desses países e não for aprovado, eu posso prestar de novo no ano seguinte? Pode, pode. A única coisa é lógico, quer dizer, tem uma. As coisas estão se movendo, tá certo? Então, você pega e presta quando você está no terceiro ano, depois você presta quando você está no quarto ano. Deixa uma hora que você não está mais na escola, não dá mais para prestar, certo? Mas não existe um impedimento que você não possa prestar uma segunda vez, pode sim. Agora, não vá deixar de se formar porque você quer fazer um intercâmbio. Né? Eu falo, vou postergar, vou deixar essas disciplinas porque eu quero. Não. Né? Se não deu para fazer na primeira, não deu na segunda, termina seu curso, é isso que é o mais importante. As experiências internacionais vocês vão ter de outra forma. Tá? Não tem muito problema. Beleza. Eu vou para a penúltima pergunta agora, um pouco específica até. Mas algum desses países tem área biomédica que eu possa ir? Eu acho que sim, eu não sei te dizer agora especificamente, mas alguns dos cursos, biomédica eu me lembro de alguma coisa em Aachen, até porque tem uma clínica muito grande junto da universidade, e então tem cursos da própria engenharia que tinha uma interface com a área médica. Né? Deixa eu ver, eu acredito que sim, talvez em diferentes proporções, mas pode ser que você encontre alguma disciplina que seja. Teria que olhar realmente nos programas, em Louvain também. Beleza. O mesmo alto, É, como eu disse, quer dizer, algumas das escolas, desculpa, o Twente, elas têm uma estrutura um pouco mais horizontal. Não sei se vocês conhecem o modelo da UFABC, né? Em algum sentido, talvez um pouquinho mais parecido com aquilo. Você não vai fazer mais a engenharia elétrica, você vai fazer a engenharia numa área que você escolhe, onde você tem que conhecer um pouco de elétrica, um pouco de mecânica, um pouco de civil, um pouco de não sei o que lá, né? Assim, engenharia urbana, digamos. Engenharia urbana não é bem civil, porque pode mexer com o aspecto da logística que vem da produção, o aspecto de data science, que vem da computação, o aspecto de energia, que vem da elétrica, o aspecto, não sei, tá? Coisas diferentes aí, também coisas da civil, naturalmente, mas são cursos mais transversais, tá? Então, de repente, o biomédico se enquadra nisso, né? Tem um pé do biomédico no mecânico, tem um pé do biomédico no elétrico, no eletrônico, na computação, por aí vai. tá certo. Eu vou para a última pergunta agora, mas antes um comentário. Não esqueçam de preencher o formulário de feedback, que a gente está usando ele para fazer o sorteio de prêmios da Ipoli. É só isso mesmo. E a última pergunta é sobre a Bélgica novamente. Se eu for fazer um duplo diploma na Bélgica, é possível estender o programa, em vez de fazer 2 anos, fazer 2 anos e meio, por exemplo? Sempre é possível, com a seguinte ressalva: quando vocês saem para ir para o exterior, vocês ficam matriculados no que a gente chama de modo cursando disciplinas no exterior, tá? E tem uma duração, né? Então,
Como vocês têm que fazer hoje, vai matrícula cada semestre, né? Então, se você vai para o exterior, essa matrícula pressupõe que você está 2 anos fora, né? Se houver uma oportunidade para você estender por 6 meses para fazer um estágio, ou mesmo para terminar o curso que você pretendia fazer em 2 anos, mas não deu, faltou lá uma matéria, é possível? É, mas você tem que avisar a Poli. Você tem que entrar em contato com os professores, eu não comentei aqui, comentei de manhã, mas sempre tem um tutor que acompanha vocês nessas coisas todas, então é importante que esse tutor esteja informado a respeito do que vocês estão fazendo, ele não vai ficar acompanhando cada nota de cada disciplina, tá? Ele tem que ter uma noção do que você está fazendo lá fora, né? Não é você vai dar tchau e daqui a 1 ano, 2 anos você volta, estou aqui. Não, mantenha o contato, né? E, do ponto de vista de matrícula, não deixa a coisa em aberto, porque se você tinha que voltar numa data, não voltou, voltou 6 meses depois, você ficou um semestre ali em aberto. Pelo regimento da USP, quem faz isso em um semestre, tudo bem. Segundo semestre que você faz isso, você é jubilado. Tá? Então, daí é complicado. Então, observem bem, né? Não deve acontecer esse tipo de coisa, mas não é uma coisa que ninguém deve satisfação a ninguém. Deve sim, você está lá no exterior, mas você continua sendo aluno USP, aluno Poli, você tem que pedir autorização para fazer qualquer coisa desse tipo. Mas, a princípio, é possível e provavelmente vai ser aprovado. Lógico, você tem que justificar por quê. Você fala, olha, gostei muito aqui da Suécia, um lugar legal, estou a fim de ficar por aqui. Não é bem isso. Tá? Tem que ter alguma razão relacionada, logicamente, ao seu programa de estudo. Beleza. Essa foi a última pergunta. Eu queria agradecer a participação de todo mundo e agradecer mais uma vez ao professor Márcio Lobo pela excelente palestra. E acho que a gente pode ir encerrando, a não ser que o professor queira fazer algum comentário também. Não, acho que em linhas gerais, bem, eu espero ter conseguido responder ou dar aí algumas informações, né, uma noção de como essas coisas funcionam. No final das contas, é lógico, é muito importante que vocês acompanhem os editais, leiam para saber quais são as ofertas de fato, quais são as exigências em cada caso, né? Eu acho que eu não comentei aqui agora, mas nós temos na Ucrânia, né, Vale do Praúspo, chamado Sistema Mundus, do mesmo jeito que tem o Júpiter, que acompanha a graduação, o Mundus é o Júpiter na internacionalização. Tá? Então, o registro das disciplinas, os próprios editais, os processos seletivos, muitas dessas coisas acontecem através do sistema Mundus. Tá? Então, vocês também podem olhar lá no Mundus para ver o que está sendo oferecido e tudo mais, mas o anúncio dessas coisas acontece naquela página da Alcane que eu apresentei para vocês. Bem, e tudo isso também, todas as informações da Alcane são repassadas para a Poli, né, que também publica isso ou no newsletter ou através de e-mail para os alunos, né, ou no site. Então, é a combinação dessas coisas, de receber as informações nos seus e-mails ou através das redes sociais, né, ou ter o costume de visitar aquelas coisas que são as coisas que interessam a vocês, nos respectivos sites, né, da Alcane e da Poli, é a recomendação para que vocês estejam antenados. E conversar com os colegas, logicamente, tem um que ficou sabendo de uma coisa, vai lá, né? Essa conversa toda entre vocês é importante. E os Beleza, escritórios, professor. seja a Alcânia, a Serrinte, né, estão à disposição para dar apoio. Lógico que a gente não tem, nesse momento, com certeza, não tem nem o balcão, porque é tudo virtual, né? Mas a gente não tem condições de atender individualmente as perguntas de cada aluno. Então, existem canais para que essas coisas sejam encaminhadas e tratadas, né? Mas o escritório da Serrinte serve a esse propósito. Né? Então, vocês têm ali, podem procurar, de alguma forma vocês vão ter informações. Eu imagino, deve ser bastante pergunta mesmo, né? É. Eu acho que a gente pode ir encerrando então. Queria pedir para vocês se inscreverem nos eventos da IPOD, que eu esqueci de falar antes. A gente vai deixar o link aqui nos comentários. E obrigado novamente, professor. E acho que a Eu gente que pode finalizar agradeço. agora. Muito Tá? obrigado para todo Um mundo. abraço a todos, uma boa noite.